Fazemos uma atualização das notícias desta manhã, nesta edição das 11. Hoje, a Europa vai mais uma vez tentar travar a crise das dívidas soberanas. Começa mais uma cimeira europeia e os analistas esperam que se encontrem soluções sob pena do euro poder vir a cair. O que começou como um problema financeiro de alguns países periféricos da Europa tornou-se um problema sistémico de que não se salvaram nem os Estados-membros mais fortes. Os especialistas internacionais não têm dúvidas de que os responsáveis do velho continente reagiram tarde demais e as dívidas soberanas tornaram-se numa arma usada pelos nervosos mercados. The Eurozone has a problem. Government debt yields have gone very high, although they've come off a little bit ahead of this summit because the market does believe that there is a chance of finally getting on top of the crisis. I think if the market feels that there is tangible roadmaps and milestones being declared and commitments to those milestones, that is what will give confidence to the market. Em cada cimeira das muitas realizadas para resolver a crise, aguardam-se com expectativa soluções, mas os líderes dão fortes sinais de não se entenderem. Merkel e Sarkozy propõem uma agenda com sanções e apertada fiscalização orçamental nas prioridades que outros entendem não ser pertinente tratar agora e fazem antever que esta será mais uma cimeira sem soluções para o problema do euro. The price of failure would be a severe aggravation of the crisis in January when countries like Italy have to raise tens of billions of euros in new debt. And who's going to buy those bonds if there's a sense that the European Union is disunited and unable to come to a resolution of this crisis? Uma crise que teve os primeiros sinais na Grécia e agudizou ao longo de quase 2 anos. Algumas vozes dizem que para acabar com o mal há que cortá-lo pela raiz. E há quem já diga que estamos cada vez mais perto do fim da moeda única. Le coût d'un éclatement de la zone euro serait exorbitant. Certains le chiffrent à près de 25% du produit intérieur brut pour les économies les plus fortes et à environ 50% dans les pays dont l'économie est plus faible. Le continent européen serait en réalité ruiné. O velho continente que resistiu a guerras e dificuldades económicas pode estar prestes a cair rendido frente a uma crise das dívidas soberanas se os líderes europeus não derem sinais fortes de que querem salvar a moeda única. Vítor Gaspar diz que vivemos um momento decisivo na afirmação do euro. O Ministro das Finanças considera essencial que o projeto europeu seja reforçado. Vivemos um momento decisivo de preservação do euro e de renovação do nosso compromisso com o projeto europeu. Continuamos indiscutivelmente empenhados na construção de uma Europa estável e coesa, geradora de crescimento económico, emprego e desenvolvimento sustentável. No quadro do aprofundamento da integração europeia, é essencial o concomitante aprofundamento da coordenação das políticas e da solidariedade entre Estados-membros. Ricardo Reis não acredita que a cimeira desta semana traga decisões importantes para o futuro do euro. O economista e professor na Universidade de Colômbia acrescenta ainda que é preciso tempo para implementar uma união fiscal na Europa. Em relação ao que se espera que saia desta cimeira, no entanto, estou muito pessimista. Penso que o conjunto de medidas a que estamos a ser impulsionados, esta é uma cimeira de facto claramente para satisfazer algumas ansiedades alemãs, não vão avançar em nada no que diz respeito ao fim da crise. Pensar que em 3 dias vamos impor uma grande união fiscal na Europa através de um acordo aberto da mesa sem passar estes 5, 6, 7 anos de construção de instituições, construção de consensos, de afinamento de mecanismos, parece-me que é o tipo de sonho que um político como Angela Merkel ou Nicolas Sarkozy podem ter, mas que não têm contato com a realidade. A Standard & Poor's colocou em negativo o outlook do rating da União Europeia. É a primeira vez em mais de 30 anos que a agência ameaça descer a classificação dos 27 Estados-membros. Atualmente, a União Europeia tem a notação máxima de AAA. A agência explica que a crise da zona euro pode agravar as dificuldades de financiamento dos países da União. A decisão surge depois da S&P ter ameaçado descer a classificação de 15 países da zona euro, entre eles a Alemanha.
Faltam menos de 24 horas para começar mais um Conselho Europeu, que para muitos é considerado como crucial para resolver a crise da moeda única. E depois de Itália, a agência de rating chinesa baixou a classificação do rating de França devido às dúvidas com a evolução da economia. A agência diz que o plano de austeridade francês não é suficiente para equilibrar as contas até 2016. A agência chinesa desmarca-se assim das agências de rating norte-americanas que mantêm a classificação de França com a nota máxima de AAA. A pressão aumenta em todos os países da zona euro e as dúvidas estão a chegar ao coração da moeda única. Desta vez, o alvo foi a França, com a agência de rating chinesa a descer a classificação do país de duplo A- para A+. A agência diz que o país não vai crescer, enquanto que a dívida continua a aumentar. 整个法国的情况呢不是太好，它自身的这个经济增长动力问题很难解决。再一个呢，整个它所处的这个宏观经济环境和信用环境呢，对它也是不利的。所以这样的话呢，它的状况呢，很难有一个实质性的改变。 Em primeiro lugar, a agência diz que os salários continuam a aumentar mais do que a produtividade, ao mesmo tempo que os impostos elevados e os grandes apoios sociais vão ter impactos negativos no mercado de trabalho. A tudo isto junta-se uma população envelhecida que dificulta o crescimento económico e um pacote de medidas de austeridade que, segundo a agência, não vai cumprir o objetivo de equilibrar as contas nacionais em 5 anos. Ainda na quarta-feira, a mesma agência tinha decidido cortar a avaliação de Itália para BBB, ao dizer que a situação económica pode fazer com que aumente a dificuldade de financiamento do país. Os países do G20 estão a estudar a hipótese de emprestar 600 mil milhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional. A informação foi divulgada pelo jornal japonês Nikkei, que avança a vontade das 20 maiores economias do mundo em contribuir para o FMI. Desta forma, o grupo poderia mesmo ajudar a resolver a crise da dívida da zona euro, uma vez que iria contribuir para o Fundo de Resgate Europeu através do Fundo Monetário Internacional. Esta informação fez com que as bolsas norte-americanas fechassem em alta, ainda que o FMI tenha desmentido a notícia depois do fecho das negociações de ontem. Para além do Conselho Europeu, hoje também é dia de reunião política monetária do BCE. Alterações ao atual regime de colaterais ou uma descida das taxas de juro são algumas das medidas que poderão sair do encontro desta quinta-feira. O Banco Central Europeu reúne nesta quinta-feira, as expectativas são muitas. O mercado antecipa a tomada de medidas para estimular a liquidez no mercado interbancário. Em cima da mesa estão opções como a alteração dos critérios para a aceitação de colaterais junto do BCE. Desta forma, as instituições têm o acesso ao funding facilitado e aumenta a circulação de crédito no mercado. Fontes oficiais avançaram à Bloomberg que a hipótese de uma descida das taxas de juros tem sido também um dos temas em discussão. Neste momento, o Banco Central Europeu está focado em assegurar o regresso ao funcionamento do mercado monetário interbancário. A compra de obrigações no mercado secundário deixou de ser a prioridade. Aliás, foi exatamente esta postura, dizem os analistas, que custou à Espanha e à Itália a recente escalada das yields nos mercados obrigacionistas. E com os olhos postos na Cimeira Europeia, a Bolsa Nacional segue em queda no vermelho. A Bolsa 20 desce 0,93% para 5.556,61 pontos. Nas praças internacionais, a tendência é indefinida. O FTSE cresce 0,25%, o CAC 40 cai 0,01%, o DAX 30 0,35% e o IBEX, neste momento não temos a cotação, mas deveria estar a cair há pouco inalterada. Estava inalterada, é essa a indicação que tem. Ficamos aqui então com a edição das 11. O ETV segue com o mercado global. Aproveite este feriado. Amanhã volto aqui ao ETV.